Agora é a hora da participação de Gustavo Almeida aqui no nosso Pre-Market, o nosso Guga. Seja muito bem-vindo, Guga. Bom dia para você. Opa, ô Guga, você tá mutado pra gente aqui. Me informaram aqui, eu não tô te ouvindo. Vamos de novo aqui então. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Bom dia. Agora sim. Agora sim, bom dia. Legal, Guga. Faz parte, com certeza. Guga, a Bolsa ontem... Estou emocionado com esses mercados em alta. Então, pois é, os mercados aí deixando a gente aí emocionado nesse dia a dia aí. Ontem, Bolsa, né, cenário para elevação ainda de mais de 1%, né, Guga? Sim, Bolsa reagindo bem, acho que respondendo muito aquele contexto de nós estarmos acima dos 112.200 pontos, que eu já venho conversando já há um bom tempo. A gente acabou que chegou nesse patamar de 112.200 pontos há 2 semanas atrás, com uma elevação muito forte de volatilidade, né? Aí acaba que vai entrando semanas após semanas, cada semana tem uma narrativa diferente, tem uma expectativa diferente. Tivemos feriado Estados Unidos, Brasil, né? Estados Unidos segunda, Brasil terça, entra numa quarta-feira com muita expectativa em relação à ata do FONC, ata essa que ela vem, né, falando sobre, vai entrar num processo de tapering, isso será extremamente saudável e extremamente necessário, só que não vai ser nada muito intenso, né? Não vai ser uma diminuição de liquidez, assim, fecha a torneira e parou de gerar liquidez, né? Vai ser algo, de certa forma, devagar, lento, né, gradual. Então isso fez com que os mercados parassem de olhar para esse ponto, parassem de dar tanta ênfase para esse ponto e pudessem dizer o seguinte: olha, vamos realocar, vamos diminuir, de certa forma, as proteções, e esse processo de diminuir proteções, querendo ou não, gera um fluxo de compra. Como nós aqui no Brasil estamos, de certa forma, mais atrasados do que a Bolsa lá nos Estados Unidos, acabou que a gente teve uma resposta, né, de curto prazo aqui mais intensa, mais forte, e de fato, né, como eu falei com vocês ontem no pre-market, a gente tem condições de ir trabalhar naquela região dos 116.500 pontos. Nosso índice futuro já está aqui na casa dos 115.140 nessa abertura, com uma alta de 0,5%. Legal, Guga. E qual que é a projeção para hoje? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela para mostrar para vocês qual é a nossa projeção para hoje. Olhando aqui rapidamente, tá? O que nós temos aqui de primeiro ponto, né? É importante mostrar aqui que nós tínhamos chego há 2 semanas atrás nessa região dos 112.200 pontos com uma volatilidade mais alta, tá? Ou seja, a gente vinha aqui com esse crescimento na volatilidade, tá? O mercado ele tenta continuar a tendência sem sucesso, tá? De tendência de baixa. Isso vem fazendo com que a volatilidade vá diminuindo, e é super saudável essa volatilidade ir diminuindo para nós pegarmos uma nova tendência, quem sabe vir aqui para os 116, 120 mil pontos para o Ibovespa. Para o índice futuro, o que eu estou vendo é exatamente isso aqui, ó. Deixa eu passar aqui para os meus 5 minutos, remover os desenhos e mostrar para vocês. Aonde nós estamos navegando aqui no nosso índice futuro, né, que representa o nosso índice Bovespa. Nós estamos navegando neste ambiente aqui, ó. Nós estamos respondendo a essa última movimentação de queda que nós tivemos aqui no período entre os dias 1º de outubro e 6 de outubro. Tá? Então, toda essa resposta de alta está em função dessa queda. O que eu acredito é que a gente tem uma chance de continuar esse movimento direcional aqui para esses 116.270 pontos, podendo ir, quem sabe, para um degrau mais acima, numa sequência, havendo alguma notícia positiva, algum estímulo positivo, né, que é ir lá buscar os 118 mil pontos. Tá? Então, eu estou olhando para este cenário aqui,
que está, querendo ou não, é um cenário que está relacionado a essa última movimentação de baixa que nós tivemos. Se eu olhar um cenário maior ainda, bom, aí eu tenho projeções muito maiores que me mostram, né, e faz sentido, única e exclusivamente se começarmos a ter aqui alguma melhora de cenário, principalmente em Brasília. Se nós tivermos uma melhora de cenário, principalmente em Brasília, né, e ontem tivemos aí algumas colocações importantes do Guedes, né, se nós tivermos de fato algum avanço alinhado com o que o Guedes falou ontem, podemos sim ver o mercado acelerar esse rally de alta, né, e, enfim, é uma questão de esperar, confiar, ser otimista, mas sempre com o dedo no gatilho. Legal, Guga. Ô, Guga, aliás, também temos aí, né, o balanço das empresas nos Estados Unidos, vieram bons. Fundamentos são mais importantes do que o cenário macro? Boa pergunta, né? Na verdade, no atual momento do ciclo, tá, os fundamentos tendem a, de certa forma, manter, né, o nível de preço. Porque, querendo ou não, quando tu enxerga, né, que tu tem espaço para poder continuar a movimentação, a gente vem de um momento tenso, né, que foram esses 1 ano e meio de pandemia, de isolamento, de lockdown, de empresas paradas e tudo mais, e agora a gente está num processo de retomada. Este momento, que, querendo ou não, os participantes ficam com dúvidas, quando se olha para os fundamentos, eles trazem um alicerce para confiar que, poxa, de fato a gente pode continuar no movimento de alta, né, e aí sair de uma situação de pessimismo e de alívio, vamos assim dizer, e entrar num movimento de otimismo. Tá? Então, de fato, nesse estágio do ciclo, os fundamentos são extremamente importantes. Tá? Acaba que depois a gente vai ter um exagero, né, nas precificações, e aí, de fato, né, numa correção um pouco mais intensa, os fundamentos não conseguem sustentar o preço no curto prazo. Legal. Ô, Guga, o setor dos bancos digitais, eles se destacaram, né, ou se destacou, melhor dizendo, né, o setor se destacou entre as maiores altas do Ibovespa. Banco Pan teve valorização aí de 9,68% e na sequência foi a vez de 2 papéis do Banco Inter. Será que a gente pode dar uma analisada neles? Sim, com certeza. Vamos estudar então os bancos digitais, mas antes de eu entrar aqui nos gráficos, a gente tem que entender que está muito... Essa questão do tech, né, o mercado tech como um todo, ele estava sofrendo muito em cima dessa expectativa de como seria esse movimento de tapering, né, por parte do Banco Central norte-americano. Uma vez que tu começa a enxergar que esse tapering vai ser mais gradual, né, não vai ser uma porrada só, uma porrada de uma vez só, né, acaba que o mercado ele alivia aquela pressão que se tinha, e como nós estávamos sofrendo uma correção já muito intensa, né, nesses últimos dias, acaba que o repique, o respiro do mercado, ele também é mais intenso. Tá? Então deixa eu compartilhar com vocês a minha tela, para que a gente possa estudar o comportamento tanto de Banco Inter como de Banco Pan. Então começando aqui, primeiro eu vou entrar no meu gráfico no tempo diário, passo para o ativo BPAN 4, e aqui no Banco Pan nós conseguimos aqui entender o que está acontecendo. Ó. Nota que a volatilidade de Banco Pan continua muito elevada, tá? O que, né, não impede que a gente tenha movimentos bruscos de alta e de baixa. Tá? Dentro da minha análise do ciclo de baixa, o meu pior cenário para Banco Pan, desde lá do dia 16 de julho, era que pudéssemos vir aqui para R$ 12,75. Tá? Esse aqui era o cenário que eu tinha marcado para Banco Pan, que era chegar aqui no nível de estruturas de expansão. Tá? Bem importante é esse nível aqui, ó, R$ 15,80. Esse nível é o segundo mais importante.
Tá? Então, para que a gente possa esperar uma melhora um pouco mais intensa de Banco Pan, é muito importante que a gente fique com o ativo trabalhando novamente acima desses R$ 15,80. O que eu vou fazer? Vou interpretar como é que foi o comportamento desses últimos dois fundos. O comportamento desses últimos dois fundos, tá, a gente começa a perceber que, pelos indicadores, tá, a gente não tem aqui um grande afastamento em relação à média, como a gente teve em etapas anteriores, principalmente lá no início do processo de correção, que ele mostrava uma fragilidade muito grande aqui da tendência de alta e que existia um espaço bem interessante para sofrer uma correção. Tá bom, essa correção aconteceu, esse movimento se intensificou nesses últimos 3 pregões do dia 4 de outubro, 5 de outubro e 6 de outubro, né? A correção ela se intensificou, saindo desse patamar dos 15,80 para vir buscar os 12,75 e agora está voltando. Tá? Dentro deste contexto, o que dá para imaginar aqui que Banco Pan pode ter de alta? Né? Como é que eu posso projetar, o que eu posso imaginar aqui de repique em Banco Pan? Tá? Olha, sendo bem otimista, certo? Em Banco Pan, imagino que ele poderia voltar aqui até 19,75, tá? Antes de sofrer um impacto negativo novamente maior. Tá? Mas, estrategicamente, se tu for olhar assim, por quanto eu tenho para ganhar versus quanto eu tenho para perder, olhando, tá? Olhando dessa maneira, eu não tenho aqui uma grande vantagem. Tá? Tenho aqui um momento de muito mais volatilidade, tem um momento para um repique, mas eu não apostaria, assim, por exemplo, em fazer novas máximas históricas. Tá? Eu acho que ainda é um momento meio conturbado aqui de curto prazo. Claro, aquele investidor que ele tem mais tempo para ficar acompanhando o mercado e consegue alocar o seu recurso e pegar, né, grandes variações percentuais num curto espaço de tempo, pode se beneficiar. Mas aquele investidor que está procurando se posicionar agora, vamos assim dizer, para um movimento para o final deste ano, eu já teria um pouquinho mais de cautela, esperaria um pouquinho mais, né, as coisas ficarem mais interessantes, principalmente com uma diminuição da volatilidade, para aí sim buscar um ponto de entrada em Banco Pan. Tá? Já Banco Inter, que é o nosso código BID11, nota que ele também veio para o meu pior cenário, tá? Aqui para a região dos 38,45. Eu continuo aqui com uma amplitude muito grande, meu indicador em relação à média, né? Mostrando que, de fato, passou por um processo de correção muito intenso, muito forte. Esse movimento de alta também é um movimento de repique. Nota que, mesmo com toda a alta de ontem, não superou as máximas do dia anterior. Tá? Então, mesmo com a alta de dessa quarta-feira, nós não tivemos aqui uma superação das máximas de segunda-feira e de sexta-feira da semana passada. Tá? Então, vale a pena a gente ficar monitorando, vale a pena a gente ficar acompanhando. Ao meu ver, a gente tem aqui uma possibilidade de ter uma segunda etapa aqui de correção ainda para enxergarmos aqui a volatilidade diminuir, tá? Mas olhando para um cenário positivo e imaginando né, uma continuidade aqui de um processo de ajuste da alta, eu imagino que Banco Inter possa chegar aqui entre 55,80, né, e R$60. Tá? Imagino que essa alta ela possa continuar até esse patamar de preço. Tá? Nota que não supera os patamares de preço ali do final de agosto. Tá? Continua ainda com os preços sem realizar um rompimento das máximas que nós tínhamos ali em agosto, tá? O que mostra que ainda está num processo, né, de encontrar esse fundo, né, de toda essa correção que iniciou lá no final de julho deste ano. Guga, para encerrar então, vamos falar de Vale, já que a Vale ela liderou aí as maiores perdas do Ibovespa ontem. Vamos lá. Ontem nós tivemos em Vale uma reprecificação, se eu não me engano foi do Bank of America, até me corrijam se eu estiver errado, alguém que está acompanhando aí. O que gerou, de certa forma, um processo, né, de ajuste na cotação, que também foi impactado, né, em função da cotação e da desvalorização do minério de ferro de ontem. Tá? Mas deixa eu entrar aqui no nosso gráfico para olharmos Vale 3. Tá?
O que nós temos aqui em Vale? Tá? Ao meu ver, tá, esse movimento de Vale ele tende a continuar pelo menos aqui para essa região de R$ 88. Tá? Eu estou acompanhando essa movimentação de Vale e as minhas expectativas é que de fato ela possa chegar nesse patamar de preço. Tá? Eu ficaria de certa forma um pouco frustrado até se ela não fosse para lá. Tá? Eu acredito que possa voltar aqui para 88, podendo quem sabe chegar a 95. Tá? Esse é um movimento de curto prazo que eu acredito que Vale possa ter para abandonar, né, esse sentimento de tendência de baixa, né, desse sentimento de correção mais intenso. Tá? Então, estou acompanhando, é para cá que eu estou imaginando que a cotação possa retornar. Né? Então, essa é a minha expectativa de momento. Estou curioso para ver o comportamento da Vale no dia de hoje. E até sugiro que amanhã a gente olhe novamente para a Vale para redesenhar esse cenário se alguma coisa por acaso vier a mudar. Legal, fica a dica, né, Guga? Aliás, Guga, para a gente encerrar, então, deixa o seu recadinho dessa quinta-feira. Eu estou com uma expectativa de que hoje vai ser um dia, vamos assim dizer, de certa forma interessante. Nós temos vencimento de opções amanhã e tivemos vencimento de índice ontem. E provavelmente o mercado ele deve pegar um movimento direcional. Se tiver algum estímulo positivo, o rally em Petro, Vale, né, e as principais empresas que têm opções pode se intensificar bastante. Tá? Não é nem pode, né? Tende a se intensificar bastante, porque a gente vem aí de um período um pouco mais crítico, tá? E aí um sentimento de melhora num momento onde tem exercício de opções assim tão próximo, tende a desencadear aí uma movimentação interessante no mercado. Então, ficar atentos, né? Aqueles que não negociam esse tipo de mercado, eu acho que vale o aprendizado, né? Para que, poxa, vamos acompanhar, né, o mercado dentro de um contexto, dentro de um cenário que ele é um pouquinho mais escasso, ele acontece poucas vezes ao longo do ano, né? Então, a minha sugestão hoje é um dia de bastante aprendizagem em relação a comportamento de bolsa. Fechou, recado dado aí. Valeu, Guga. Um abraço para você, até amanhã. Um abração, até amanhã.